Saudações. Às vezes, no calor do desespero, a gente é tomado pela turbidez. Por que eu falo isso? Talvez eu tenha sido injusto com o presidente Lula. Para começar, ele é um homem de mais de 70 anos e não precisava disso. Ele podia ter deixado o país que, querendo ou não, você pode falar o que quiser. Certo? O marreco de Maringá, o crente vagabundo, os 3 vagabundos de instância superior. Você pode culpar eles, pode culpar a Globo, mas foi o país que falhou, né? Foi o país que falhou mantendo um homem inocente preso por quase 600 dias, torturando a esposa dele até que ela morreu, durante um período em que ele perde também um irmão e um neto. O país falhou demais com ele. O país falhou com o povo, como sempre falha, né? Falhou muito com ele. E, bom, o país continua falhando. Não dá para exigir do presidente Lula o que ele fez em 2008, por exemplo, diante da crise econômica mundial, porque a gente, é bom lembrar isso, nós temos uma circunstância interna extremamente desfavorável. A presença de uma aberração do estilo que a gente tem no comando do Banco Central, cara, Roberto Campos Neto, ele tem que ser demitido. Ele tinha que ser demitido urgentemente. Ele tinha que responder pelo prejuízo de 200 bilhões que ele causou. Ele causou um prejuízo de 200 bilhões para esse povo, essa república, esse país. E não vai acontecer nada com ele. 200 bilhões de prejuízo. Como um homem consegue ser tão incompetente quanto Roberto Campos Neto? E ele se sente tão seguro, aquele bolsonarista, ele se sente... Vamos falar, Roberto Campos Neto é um bolsonarista. Que hoje, você pode falar o que quiser, negócio do mercado, todos com uma exceção só, tudo era cupincha do mercado, que é o nome para escamotear especulador, financista, banqueiro, que é protegido pela mídia, protegido, né, por toda a imprensa, porque basicamente eles são grandes anunciantes. Mas o fato é que ele causou um prejuízo de 200 bilhões de reais para esse país. Um homem que responsável por um prejuízo tão grande, que não responde por isso, ele não tem condição moral, ele não tem condição técnica, ele não tem condição nenhuma para ser presidente do Banco Central. Sabe? O bolsonarista Roberto Campos Neto não só manteve a taxa de juro que ganhadores do prêmio Nobel, se o bolsonarista Roberto Campos Neto acha que sabe mais que o Nobel, ele é pior do que a gente pensa, porque além de todo tipo de defeito administrativo, todo tipo de defeito técnico, se ele acha que ele é melhor que um prêmio Nobel do tipo Robert Stiglitz, ele também tem defeito moral. Não é um homem para estar na posição que ele está. O presidente Lula é refém de Roberto Campos Neto, que não foi eleito por ninguém. É um bolsonarista que aquele demônio miserável que está fugido nos Estados Unidos deixou nesse país. Certo? Por conta da lei de independência do Banco Central. Vamos deixar claro aqui algumas coisas. O presidente Lula, Deus o acompanhe nessa jornada, que era desnecessário, ele é refém da tal independência do Banco Central, ele é refém do Lira, gente. O Lira, pelo amor de Deus, o Lira deveria estar preso. Ele deveria estar preso, ele não deveria ter exercido o primeiro mandato, foi a base, foi protelando, né? Ele foi reeleito. Como, gente, todo mundo sabe,
ele está envolvido, pelo jeito, até o pescoço com desvio de verba pública. Quem não sabe o envolvimento do Lira com os trambiques do Ministério da Educação, então ele está sendo vítima de um trambiqueiro e de um incompetente. Certo? Quem devia estar na cadeia é as pessoas que estão mantendo o presidente Lula prisioneiro. Então a gente tem que compreender as limitações profundas que a presidência da República tem. Certo? Você está refém. É chamar de homem, um cara como Roberto Campos Neto, chamar de homem um cara como Arthur Lira. Pacheco ele tem seus problemas também, mas Roberto Campos Neto e Arthur Lira está além do limite do tolerável. Um pela incompetência e o outro pelo que a justiça devia ter feito com ele. A justiça nesse país tarda e falha, e ela é feita para isso, né? Tardar e falhar. Porque o marreco de Maringá e o crente vagabundo não teriam conseguido fazer o que fizeram sem o apoio de várias instâncias. O presidente Lula lida com isso. É um refém. É claro que algumas coisas o presidente poderia ser mais ousado. Eu estou cada vez mais desconfiado da nossa chancelaria, que ela é incompetente também. Nesse caso, a gente não pode dizer que o presidente é refém. Mas de certa forma, porque o problema militar existe. Nós temos, quando a gente vê uma coisa como está acontecendo na Ucrânia acontecendo, e a gente vê patriota de verdade, a gente sente a enorme grandeza de um Sergei Shoigu e todos os generais envolvidos naquele conflito com a Ucrânia, alguns que pagaram com a vida. Teve general que morreu. E morreu porque lutou. Teve coronel, teve major, teve capitão, teve tenente. Dezenas de milhares de soldados da Rússia morreram. Ali a gente vê patriota e ali a gente vê nacionalista. O que a gente vê aqui é incompetente, é criminoso, é contrabandista. Sim, concordo com você, velho. Concordo com você. Infelizmente, a chancelaria brasileira é isso. É sua casa de senhoras da noite. É um termo elegante, para não dizer, mas nossa, cara, dói. Você viu o Brasil, que já teve Celso Amorim, já foi uma nação extremamente respeitada, ter que conviver com um cidadão como Vieira. É difícil. Não é fácil, não. Complicado. Mas, como eu estava dizendo, nós somos reféns, não bastasse do Banco Central, reféns do Lira, reféns do Judiciário. O que está acontecendo na prática é um semipresidencialismo de ocasião feita para impedir que o Lula governe. O que é feito para impedir que o povo exerça sua vontade soberana e expressa nas urnas. Contra tudo e contra todos. Não vamos esquecer como é que foram as eleições. Não vamos esquecer que o Bozo enfiou dezenas de bilhões de reais de prejuízo para esse país para tentar comprar a reeleição. Para fazer ilegalidade. Não podemos esquecer que é Jair Messias Bolsonaro. Nunca. E não podemos esquecer que esse homem está lá protegido pelo governo dos Estados Unidos, na Flórida. E é isso. Olha lá, o Biden ajudou. Ele impediu o golpe de Estado. Sim, o Biden impediu o golpe de Estado. Mas para deixar o presidente Lula como refém. O presidente Lula é um refém. Eu acho que a questão aqui é essa. A gente tem que ver as coisas como as coisas são. Eu penso que talvez eu tenha cobrado o presidente injustamente, ignorando esse fato que não pode ser ignorado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um refém. É um refém de uma sociedade doente, de um sistema podre e
da presidência dos Estados Unidos da América, que mantém o criminoso genocida miliciano protegido na Flórida. Porque a verdade, o que a gente está falando é isso. Certo? Ele é um criminoso que está protegido pelo governo dos Estados Unidos. Enquanto ele não for preso e deportado, ele está protegido. Você não tem duas opções. Ou o governo dos Estados Unidos prende e deporta o criminoso genocida miliciano, ou o governo dos Estados Unidos apoia o presidente genocida miliciano. Chegou à conclusão, talvez, que era uma ameaça para o Joe, por causa das ligações dele com Trump, mas também, evidentemente, deve ter pensado no fato de que o presidente Lula e o povo brasileiro eram uma ameaça, se pudessem ser livres. Então, a gente não pode dizer que o governo dos Estados Unidos da América não esteja apoiando o genocídio miliciano, na medida que mantém ele lá, protegidinho. Com que dinheiro? A gente sabe, né? Parece que teve um escândalo aí de contratos de 20 bilhões de reais que os militares fizeram a partir do escritório desses Estados Unidos. Por que cargas d'água os militares, o Exército Brasileiro tem um escritório nos Estados Unidos e como pode gastar 20 bilhões? Quem ganhou dinheiro com isso? Quem ganhou dinheiro com isso? Né? Verdade seja dita, gente. Exato, exatamente, concordo. O genocídio miliciano está protegido pelos democratas. É um instrumento de chantagem. Instrumento de chantagem. O genocídio miliciano está protegido. O genocídio miliciano, que é o patrocinador do Roberto Campos Neto, é um instrumento de chantagem. O presidente da República, o nosso presidente da República, é chantageado. Aquele homem deveria estar na cadeia. Na cadeia. O genocídio miliciano, ele tem que estar na cadeia. E na cadeia ele tem que ficar pelo resto da vida. E os filhos dele têm que ir para a cadeia. E a esposa dele tem que ir para a cadeia. E os ex-ministros dele têm que ir para a cadeia. E a cúpula do Exército, talvez com uma ou outra exceção, tem que ir para a cadeia. Enquanto os juízes que mantiveram o presidente da República preso injustamente, ao arrepio da lei, não tiver demitido, está errado. Porque só foi possível fazer o que foi feito com a cumplicidade do judiciário. E a gente vê pelos caras que estão protegendo o doleiro safado que foi protegido pelo Marreco de Maringá, desde o escândalo do Banestado, durante o qual 100 bilhões de dólares saíram desse país pelas contas CC5 e que nunca foi de fato punido. Então, enquanto o Youssef estiver livre pelos mesmos caras que mantiveram presos ilegalmente, ao arrepio da lei, um ex-presidente da República, nós não temos justiça nesse país. O Ministério Público desse país serve ao quê? A República de Maringá, a República de Curitiba, será que realmente foi derrotada? Ela pode ter perdido batalhas importantes, mas ela ainda está lá. Sabe? Ela ainda está lá. Talvez transferida para Porto Alegre, mas ela ainda está lá. Certo? E esses caras, essas cartas, se recusam a prestar contas. O Brasil, eu lembro direitinho, na época do golpe, uma PEC, acho que era a PEC 37, pela qual o Ministério Público passaria a ter controle externo. É o único poder da República que não tem controle, pode fazer o que quiser. Qual que é a punição nesse país para o juiz ser aposentado e preso, ou seja, continuar recebendo do povo brasileiro o resto da vida? Então tem muita coisa errada nesse país, muita coisa. Institucionalmente, a gente tem que lembrar do que Marx disse sobre o aparato ideológico, o aparato jurídico ideológico, que no caso constitui a superestrutura. Nós temos um problema infraestrutural do ponto de vista marxista difícil, mas a superestrutura desse país é horrorosa. Tem que contar com o exército, que é serviçal de um país estrangeiro, ficou óbvio isso, um exército que ajudou a cometer o genocídio contra o povo indígena, contra todo um povo, certo?
Nós temos um judiciário e um Ministério Público que também foram cúmplices de muita coisa absolutamente intolerável num Estado realmente de direito. Certo? E não dá nem para saber até que ponto o presidente chantageado, refém, está sendo ou não obrigado a manter coisas como a gente tem visto no Itamaraty. O mundo está num processo de transformação extraordinário, o mundo está num processo de transformação absolutamente extraordinário, e a pequenez da chancelaria, a pequenez do Vieira não permite ele enxergar o que está acontecendo, e os ventos da história mudaram, e a gente vai fazer o que com o nosso barco? Vai mandar a nossa tripulação, o nosso povo, para o Titanic? Porque, bom, vamos dar nome aos bois. Gente. Qual que é o problema do Vieira? O que ele é feito? Certo? Qual que é o problema do Vieira? Vieira não é chanceler para um país que nem o Brasil. E aí tem essa questão comentada aqui agora de que os funcionários bolsonaristas da embaixada já foi trocado? Parece que não, né? Pessoal a favor da Ucrânia como se fosse uma questão menor. Esse discurso OTAN, certo? Então, a visita do Lula ao Biden, cara, que episódio dantesco, que episódio triste. Porque a gente não pode esquecer nunca, jamais deveria ser esquecido, que foi o Biden, que era vice-presidente do Obama, o responsável pelo golpe que derrubou a presidente Dilma e responsável pela prisão do presidente Lula. A gente nunca pode esquecer disso, que foi o Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, repito, responsável pelo golpe de Estado, sim, que derrubou a presidente Dilma, responsável pela contratação do Marreco de Maringá, um vaidoso Marreco de Maringá, e daquele crente vagabundo, que foram as pontas de lança também para a prisão injusta do presidente Lula. Você vê o presidente sendo obrigado a ainda conversar com aquele monte de... que é o Joe, é triste. Então, tem coisa que fica até difícil de a gente criticar, porque até que ponto existe autonomia? Até que ponto existe autonomia para o presidente fazer o que precisa ser feito? O que eu tenho certeza que ele sabe que precisa ser feito. Mas o que dá para fazer? O que dá para fazer? Qual que são os limites de atuação do presidente? Até que ponto a espécie de garantia de que o Brasil não vá para frente, que é a manutenção do genocídio miliciano dentro dos Estados Unidos, porque, eu vou repetir, que ele não foi preso e deportado de lá, ele está sendo protegido. Certo? E assim, é uma situação horrível, porque a impressão é que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não tenho dúvida nenhuma do que representam os republicanos e o Trump. Mas eu tenho menos dúvida ainda de que os democratas são piores. Historicamente são piores. Foram democratas, o presidente que organizou o golpe de Estado no Brasil, os dois, né? JFK e o Lyndon Johnson eram democratas. Eles que organizaram em 64. E democrata a dupla que organizou também o golpe de Estado no Brasil, que derrubou o presidente Dilma, Obama e Joe. Certo? Historicamente, para o nosso país, os democratas têm sido piores do que os republicanos. Acho que para o mundo os democratas têm sido piores que os republicanos, porque os democratas representam o complexo industrial militar e a grande finança. E o que é pior para esse mundo do que o complexo industrial militar dos Estados Unidos, as 800 bases militares no mundo inteiro, a chantagem contínua, as intervenções em nome da democracia, a guerra contínua que os Estados Unidos travam, e o neoliberalismo que os Estados Unidos patrocinam no planeta inteiro e que implementam através do FMI, do Banco Mundial.
certo? Então, a gente tem que lidar com coisas que, evidentemente, não são normais, no sentido de que não funcionam à vista, que não estão claras, certo? Então, é difícil lutar contra um monstro que você mal pode enxergar. Na verdade, eu creio que todo mundo que está aqui nesse canal, todo mundo que está com a gente no Notícias do Front no Telegram, todo mundo que está com a gente no Estado Anarquista no Twitter, todo mundo que está com a gente aqui nesse canal do YouTube, entende muito bem o papel desses democratas e o papel dessa ordem mundial. A tal ordem mundial baseada em regras, né? Que é comandada pelos Estados Unidos da América. A gente compreende que o mundo está em mudança, evidentemente, a gente vê isso, a gente percebe isso, mas essa mudança não chegou no Brasil. Infelizmente, ela não chegou no Brasil. O Brasil precisa de mudanças profundas, profundas, profundas. A gente tem a Lei Candir, colocada por Fernando Henrique Cardoso, que impede o desenvolvimento desse país, que, na verdade, desindustrializou esse país. Você pensa, um trambolho colocado por Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 1990, 3 décadas atrás, ainda impede o desenvolvimento desse país e ainda o destrói, ainda o corrói. Porque essas elites centradas nos Estados Unidos, elas não querem autonomia, elas não querem soberania de nenhum povo. Na verdade, o problema deles com a Rússia é isso, que a Rússia é soberana. O problema deles com a China é isso, porque a China é soberana, com o Irã, porque os persas são soberanos. Os indianos agora também resolveram ter soberania, os árabes têm soberania, mas nós não somos soberanos. A gente tem que compreender isso. Sabe? E por isso, talvez eu tenha sido injusto com o presidente Lula em várias ocasiões. O Brasil não é soberano porque o que a gente é? A importância do Brasil. Gente, qual a importância do Brasil? Vocês prestem atenção. De verdade, prestem atenção em mim. Nós somos o que para o mundo? Um vendedor de ração para porco? Que é isso que soja é. Na verdade, isso não é ração, isso é ingrediente para ração para porco. Porque graças à Lei Candir, ração paga imposto. Se a gente vender só a soja pura, só o grão, só a semente, aí sim é interessante porque não paga imposto. Então essa porcaria não paga imposto no Brasil, não gera renda no Brasil, não gera riqueza no Brasil, não gera desenvolvimento no Brasil. É vendido na forma de grão por companhias essencialmente americanas. Certo? A gente é um vendedor de ração para porco. Milho, vocês acham que serve para quê? Ah, o Brasil alimenta o mundo. Como o Brasil alimenta o mundo? Explica para mim. Você come soja, cidadão ou cidadã? Come soja? Você vai no supermercado e compra soja todo dia? Que a gente pode falar que os japoneses comem soja. Comem miso, eles gostam de molho de soja. Eles, como os chineses, comem tofu. Então, os japoneses comem soja. Mas a gente não vende a nossa soja transgênica para a República Popular da China. Não, para eles fazerem tofu. É para alimentar porco. Alimentar porco. A soja brasileira eles usam para gerar emprego lá, transformando ela em ração para alimentar porco. Vai ser morto. E o cadáver é servido aos chineses. Isso quando a gente não exporta o próprio cadáver. Cadáver de porco, cadáver de bovino, né? Cadáver de aves. A gente exporta cadáver para outros países, exporta ingredientes para ração, nem a ração. Não gera emprego, não gera desenvolvimento, não gera nada aqui dentro. A Lei Candir permitiu a desindustrialização contínua desse país, que eu acho que era o objetivo dos que patrocinaram a lei. Né? E a gente não precisa ir longe no mundo para entender quem patrocinou essa lei. O Brasil, gente, quando eu falo o Lopes Obrador, é hoje mais protagonista menos protagonista, na verdade. O Brasil é bem menos protagonista que o México, porque o México é uma potência industrial e nós não somos. Nós somos um ridículo país que tem, apesar de ter 200 milhões de habitantes, é exportador de commodities. É um exportador de commodities. É isso que nós somos. Exportador de commodities agrícolas.
mineração. Pedra. Mineração é tirar pedra do chão. Se nós pelo menos transformássemos essa pedra em aço, transformássemos essa pedra em cobre, transformássemos essa pedra em alumínio, transformássemos essa pedra em estanho, mas não, a gente vende a pedra, principalmente para a República Popular da China. E a gente ainda entregou o controle dessa pedra e dessa lama, que é o petróleo, na mão dos estrangeiros. A gente não, né? Vamos dar nome. O filho de cidadãos do Líbano, né? Libaneses, Michel Miguel Temer, ele entregou. O filho de pai e mãe libaneses entregou. Acho que foi o que ele cobrou, né? O que cobraram dele para ser presidente da República, a partir do golpe de Estado. É uma além do bolsonarista, do próprio Bolsonaro, além do Temer, o golpista. Cara, nós temos gente ruim demais nesse país. Nós temos muita gente má nesse país, gente corrupta nesse país, gente golpista nesse país. É horrível que a nação esteja comandada, na verdade ela é comandada por esse tipo de gente. É horrível, o coração dói. Sabe? A opinião que eu tenho é que a gente está muito mal. A gente está muito mal. Nós somos um povo mantido doente, mantido na UTI, por criaturas como Arthur Lira, como Roberto Campos Neto, como caras como Arthur. Gente, olha, procura a ficha criminal. Procura aí no Google, vai no Google e procura Arthur Lira, escândalo dos computadores, Ministério da Educação, escândalo de corrupção, e coloca Arthur Lira. Pra vocês saberem quem que é esse homem, vocês lembrar sempre quem que é esse homem, que mantém o presidente Lula refém do Centrão. Procura saber quem que é Arthur Lira. Procura saber a relação do TRF4 com a condenação do presidente Lula e a condenação, ou melhor, né, a descondenação, a soltura da prisão do doleiro Youssef. Procura a ligação de Youssef com o Banestado, Youssef com o Moro. E aí, gente, é muito difícil ter otimismo. É muito difícil ter otimismo, eu falo. Eu queria de verdade estar sendo otimista, falar, gente, o mundo está transformando, o mundo está mudando, graças à coragem e à determinação da Federação Russa, de cada um dos homens e mulheres daquele país, porque não só os que estão na frente de batalhas, que estão nas fábricas, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, produzindo arma, munição, dos que estão centenas de milhares de engenheiros que a Federação Russa produz todos os anos, que estão trabalhando para construir um país que é uma potência científica, que é a única maneira de você ser livre de verdade, para você ser soberano de verdade. Você não é soberano com leis igual da reforma do ensino médio, de forma nenhuma. Você não é soberano produzindo ridículos 30 mil engenheiros por ano. O México produz 110 mil engenheiros por ano. O Irã, que é um país que não tem metade da nossa população, forma a cada ano mais de 200 mil engenheiros. A Federação Russa forma quase 500.000 de engenheiros. Nós, 30 mil. A maioria dos quais agrônomos. Nós não temos condição de ser um país soberano. Nós não somos um país soberano. Nós somos importantes para o mundo? Não somos. Por que a gente é importante? O Brasil produz comida. Não produz comida. Comida é arroz, é feijão, é legume, é fruta, é verdura. Isso é comida, coisa que as pessoas comem. Soja é comida no Japão. Milho é comida do México. A gente não produz soja para as pessoas comerem, a gente não produz milho para as pessoas comerem. Produz soja, milho para estrangeiros fazer ração para alimentar animais que serão mortos e daí comer. Certo? Olha o que a mineração tem feito no nosso país. Eu moro numa cidade com agronegócio e moro numa cidade com mineração. Quis o bom Deus que fosse assim. Certo? Minha cidade, tem Goiás, Roque, tem soja, tem milho, e tem muita mineração na minha cidade.
Eu sei como essas coisas funcionam, eu trabalho com elas. Vocês sabem aqui que eu não tenho mais espaço na educação, né? A reforma do ensino médio, essas coisas todas não foram feitas para pessoa que nem eu. Não tem espaço na educação, então eu trabalho no agronegócio. Tá? Que da melhor maneira possível, trabalhando com as melhores práticas possíveis, da maneira mais ecológica possível, mas é o que eu faço. Eu compreendo bem. Meu finado pai nasceu bem em cima de onde hoje é a mina que se extrai fosfato aqui na minha cidade. Bem em cima. Unidade que não existe mais, evidentemente, chamada Chapadão. Foi lá que meu finado pai nasceu, lá que meu finado avô nasceu. Meu bisavô era de Araxá, mas nascido no frio, uma região que na época pertenceu ao Império Austro-Húngaro. Mas ele veio de Araxá. Que, coincidentemente, é outra terra de mineração e agronegócio. Né? Araxá tem basicamente os mesmos minérios e metais que tem aqui: terra rara, lantânio, vermiculita, nióbio, fosfato. Então, mesma coisa que tem aqui, tem lá. Então, até nisso, tem tudo como se estivesse na minha alma. Eu moro do lado da ferrovia. Muitas vezes, live minha, vocês ouvem o barulho do trem passando ao fundo. Trem trazendo, normalmente, enxofre do Porto de Santos, para ser transformado em fábricas de ácido sulfúrico aqui, vai ser transformado em ácido fosfórico, vai ser distribuído para o país inteiro. Então, se você está trazendo a ureia, você está trazendo salitre, está trazendo enxofre, ou está levando adubo, está levando soja. É isso que o trem vai e volta passando aqui. Trem de ferro. Enfim. A verdade seja dita, eu vou dar uma olhada nesse essa diplomacia, por isso, o Brasil indica novos nomes para assumir embaixadas e representação do país em organismos multilaterais. Eu quero dar uma olhada nisso, quero dar uma olhada nesses nomes, porque depende muito de quem indicou, né? Se for o chanceler, não tem tanta fé assim, não. Mas se for o presidente da República, a gente pode esperar uma coisa melhor, porque ele é bem assessorado pelo Celso Amorim. Depois eu quero ver isso com calma e comentar essa notícia. Certo? Uma pergunta aqui: o que eu acho do MST? Cara, eles são ótimos. Eles são ótimos. Prova que é possível produzir muito mais, sem depender tanto do agronegócio. Da agroindústria, né? Das multinacionais que produzem adubo e agrotóxico. O Brasil inundado de agrotóxico. Eu não vi tantas notícias. Assim, o que aquele tanto de agrotóxico foi permitido pelo genocida? Vamos chamar de genociano, né? Pelo genociano. Que já tivesse, que as aberrações já tivessem sido banidas. Porque não é só banir os CACs e as armas. Nós sabemos que o número de feminicídio cresceu 1.200%. Gente, na verdade, a gente acredita em Deus, e no momento, vocês não fazem ideia do tanto que eu estou precisando de Deus, de acreditar em Deus, porque é um momento muito difícil para a saúde de alguns membros da minha família. Mas tem hora que a gente pensa que pessoas como muita gente, não vamos citar nomes, eles têm que ser punidos, se não nessa vida, pelo menos na outra. Eu não consigo pensar numa punição menor do que ir para o inferno pela eternidade para muita gente. Sabe? Esse agrotóxico, por exemplo, ele mata mais do que os caras. Ele mata mais que os caras. Muita gente não sabe a ligação estreita que existe entre agrotóxico. Entre agrotóxico e câncer, todo mundo sabe as ligações que existem entre agrotóxico e câncer. Mas existe uma ligação profunda e talvez ainda mais perigosa e mais insidiosa, que é a ligação entre agrotóxico e depressão. Porque os agrotóxicos, muitos deles afetam os hormônios, que afetam a sexualidade, que ajuda a explicar algumas coisas que eu não vou
comentar explicitamente aqui, mas vocês não são bobos nem bobas, vocês sabem o que eu estou falando, certo? E são responsáveis por vários tipos de câncer, todo mundo sabe, mas também por atuar em algumas partes do cérebro, a adeno-hipófise é responsável pela liberação de hormônios, né? Então, existe uma ligação estreita entre agrotóxico e câncer, entre agrotóxico e determinados comportamentos. Não pode ser descartado de forma nenhuma. Perfeito? E a gente ingere veneno todos os dias. Todos os dias. O veneno está na água, está no ar, o veneno está na comida. E esse favorecimento que a gente deu exatamente a quem patrocinou esses venenos, a quem usa esses venenos, as milhares de toneladas todos os dias, a quem contamina o ar, a água e o solo todos os dias, a gente também refém dessa gente. E essas pessoas sabem o que esses venenos fazem, só não se importam, só não estão nem aí. Sabe? É difícil, gente, de verdade. Mas a gente tem que reconhecer que nosso país não é tão importante. De forma nenhuma. Para o mundo, o México é mais importante que o Brasil. Certo? Nossa, gente. De verdade. Não. O MST é importantíssimo, tá? Para dois, muita coisa boa, mas tem fazenda no Mato Grosso, que produz em tonelagem mais do que o MST inteiro no país inteiro. Sabe? Eu lamento que no mundo as pessoas acham que a agricultura brasileira é do tipo da patrocinada pela MST orgânica, ou pelo menos extremamente responsável. Não. Eu acho assim que se existe um movimento no mundo, quem sabe inglês, escreve em inglês, até em fóruns onde há inglês, francês, alemão, espanhol, o que seja, tem que informar o que é o agronegócio brasileiro. Eu acho que essa gente tem que ser exposta. O mundo inteiro tem que saber o que o Genociano fez. O mundo inteiro tem que saber quem é o Roberto Campos Neto, o que ele está fazendo. O mundo inteiro tem que saber o que é Arthur Lira. O mundo inteiro tem que saber o que é o agronegócio e a mineração no Brasil. Que eles, pelo menos, saibam que nós estamos sendo feitos de refém. O povo está sendo feito de refém. Ou quando não, escravizado, né? O presidente é feito de refém. Por isso que eu falo que o México é mais importante. Vai continuar sendo mais importante enquanto tiver todos os anos formando 3,5 vezes mais engenheiro que o Brasil, gente. Todas as profissões são importantes, mas um país que forma metade dos profissionais de direito desse planeta e forma, ao mesmo tempo, só 40% dos engenheiros que o Irã forma. Não, 40 não, gente. O Irã forma 237 mil engenheiros. E nós formamos 33 mil. O Brasil forma pouco mais de 10% do total de engenheiros que o Irã forma. Vocês entendem isso? O que é o Irã formar 9 vezes mais engenheiros que o Brasil? Vocês entendem isso? Vocês entendem o que é o Brasil formar muito mais advogados do que todas as engenharias, mais física e matemática junto? Vocês acham que um país desse tem alguma chance nesse planeta? Nesse planeta, gente, nós estamos indo para a 4ª Revolução Industrial. Olha os avanços enormes que eu venho comentando aqui nesse canal, em termos de física, em termos de engenharia, em termos de mecânica. Sabe, nós estávamos, ontem mesmo, nós estávamos discutindo na nossa live, direto no YouTube, a gente estava discutindo que a base da tecnologia russa, de uma arma igual ao Perevest, é o quê? Um sistema óptico quântico baseado num reator de fusão nuclear em impulsos para gerar um laser de alta potência a partir de Netúnio 247. Vocês acham que um país que está dedicado ao agronegócio, que acha que o agro é pop, consegue fazer uma coisa dessa? Vocês acham que alunos do novo ensino médio conseguem sequer entender o quanto isso é grandioso? Não, Beli, você faz um trabalho fantástico. Todo mundo que seja, sabe, sei lá, todo um fórum qualquer que aparece na notícia sobre o Brasil falando, não é assim não. Temos um agronegócio, temos um cara chamado Lira, esse foi o Bolsonaro. Temos o TRF4, tivemos o Moro, tivemos o Delanhol. Explicar o que é o Brasil. Certo? O que é o Brasil tem que ser explicado para o mundo.
Por isso que eu quero muito fazer um canal, e como eu disse, eu estou basicamente esperando. Para o meu computador já dá para montar ele. Fica com esse monitorzinho aqui, pequeno, mas ele está ótimo até a gente conseguir fazer uma coisa melhor, está excelente. Eu já vou, assim que as peças terminarem de chegar, eu já vou montar ele para usar nesse monitor mesmo. Depois, com o tempo, a gente arruma outro. Mas a gente tem que começar a produzir, principalmente conteúdo escrito, e para isso eu quero canal. A gente já graças às doações de Pix dos membros aqui, a gente já conseguiu comprar 2 domínios, e o Paulo tem uma hospedagem. A gente já vai criar um site para quê? Para que é difícil traduzir do português as coisas do YouTube. Tem jeito, mas não é perfeito. Mas a partir do momento que a gente escreve, a tradução automática fica mais possível, fica mais fácil. Fica bem mais fácil. E aí a gente consegue alcançar um público maior, porque precisa alcançar um público maior. As pessoas, quando falam Brasil não é assim, é assim, é assim, é assim, tem que ter onde mostrar. Não, está lá, está escrito. Então, ali você tem uma fonte em escrito que pode ser traduzida pela inteligência artificial. De modo que vocês compreendam o que foi dito, o que foi escrito. Porque as pessoas têm que ver o que é o Brasil. A pessoa tem que ver o que é o Brasil. Se todo mundo nesse planeta soubesse quem que é Arthur Lira, soubesse quem são os 3 juízes do TRF4, soubesse quem é Moro, quem que é Delanhol, e eu não estou fazendo juízo de valor, não, gente, por favor, né? Façam, pesquisem no Google. E o CEF, Moro, TRF4, Lava Jato. Pesquisa no Google, para vocês terem a sua própria opinião. Não vou levantar testemunho contra essas autoridades, não, mas é só pesquisar no Google. Coloca lá Arthur Lira, coloca lá computadores, coloca lá Estado de Alagoas, coloca Ministério da Educação, certo? Joe Biden, golpe de Estado, Dilma, presidente Lula, certo? A gente tem que saber, tem que ter claro, tem que ter uma visão cristalina do que é a realidade que mantém refém o nosso país e o nosso povo. Porque ela não é fácil, não. Quando eu discuto, principalmente geopolítica extra-latino-americana, porque eu sei os alcances do que a gente de fato pode fazer. Honestamente, quando eu falo que hoje o AMLO, né, o André Marques Lopes Obrador, é mais importante do que o Lula, vocês pensam que eu falo isso feliz? Vocês pensam que meu coração não dói? Mas é. O México é uma potência industrial. Nós somos um produtor de ração, de ingredientes para ração para porco. O México forma 110 mil engenheiros por ano, a gente forma 30 mil. A gente não se compara ao Irã. O Irã está muito na frente de nós. E o México também vai passar na frente de nós. Porque nós somos um ridículo exportador de commodities. Primárias, nem não vou falar manufaturado, não. Nem semi-manufaturadas elas são. Graças à Lei Candir, é commodity primária. O Lula é refém disso. Ele podia estar feliz, tranquilo, curtindo a aposentadoria dele, colhendo os louros dele, mas olha o que ele está enfrentando, um homem de 70 e tantos anos. Olha o que ele está tendo que enfrentar. Então, quando eu falo, a Rússia tem que vencer, a Rússia precisa vencer. De qualquer forma. Ah, meu Deus, se eu usar aquilo, que use, gente. Que Deus me perdoe por dizer isso, mas que use, se for necessário cogumelo, porque o que é a vida que a gente vive? Não falo só brasileiro, não. Todos os latino-americanos, os africanos. O que é essa vida que a gente vive? Essa ordem mundial que permite isso, que mantém isso, que promove isso, não for destruída, a gente não vive, não, gente. A gente só está existindo. E que existência é essa? Que existência é essa, gente? Qual que é o objetivo? Transformar todo mundo em palestino? A gente já está perto de ser palestino na nossa própria pátria. A gente tem que despalestinizar o mundo. Sabe?
Por isso que eu sempre mostro mais empolgação do que ao restabelecimento da amizade entre Irã e os árabes patrocinados pela China, debaixo do plano pela Rússia, do que por qualquer outro evento geopolítico que foi permitir a libertação da Palestina. Agora eles têm expectativa, agora eles têm esperança, maior do que a nossa. Porque quando a gente olha para o panorama, a gente vê com clareza o que nosso país está passando, eu, de verdade, a única esperança que eu tenho é que os russos não salvam. Os chineses não salvam. Mais os russos que os chineses. Porque os chineses são não intervencionistas e a gente precisa de intervenção. A gente precisa de ação direta. Os monstros que governam esse país não vão sair de lá fácil. Não vão sair de lá facilmente, de forma nenhuma. Precisa de intervenção direta. Certo? É difícil. É difícil, mas a gente tem que encarar a realidade como ela é. E a realidade é que nós temos um presidente que é refém do que de pior um país pode produzir contra si mesmo. E aí é difícil até avaliar. Mas eu vou dar uma olhada, eu quero ver essas novas indicações. Ao que parece, está melhorando. Aos poucos, centímetro por centímetro, eu acho que é a luta que dá. Mas a gente tem que reconhecer a desimportância do Brasil hoje em relação a 2008. A gente tem que reconhecer essa enorme desimportância que a gente tem. Tem que ver o que a gente é. Sabe, esse ufanismo disseminado pela mídia, nós alimentamos o mundo, nós somos o celeiro do mundo, essas bobagens, sabe, essas bobagens que muito brasileiro acaba acreditando, ela nos prejudica enormemente, porque se todo brasileiro e toda brasileira conseguisse enxergar o nosso real papel no mundo hoje, a gente conseguiria ver o que está de errado. Ao refletir sobre como chegamos no fundo desse poço profundo, a gente poderia refletir sobre quem nos jogou nesse poço, sobre o que nos mantém presos aqui. Que é necessário, gente. Eu evito sempre discutir geopolítica do Brasil por causa disso. Me deprime, me angustia. E sei lá, já tem tanta coisa depressiva, deprimente, angustiante, que é bom a gente nem ficar comentando. Mas de vez em quando, e isso eu estou falando especificamente aqui, que eu tenho que me desculpar com o nome Lula. Porque às vezes, talvez eu tenha me exaltado. Mas é importante entender que ele é refém. Ele é refém. E de pessoas como Arthur Lira, Roberto Campos Neto e Joe Biden. Eu não sei até que ponto seria melhor ser refém de um cara como o Bin Sultan. Pelo menos é um inimigo declarado. Do que ser refém desses monstros que se escondem nas sombras. Né? Mas é isso, gente. Então, quantas horas? 4:30 da manhã. Até consegui dormir um pouco. Mas está sendo, como eu disse, um dia exatamente, velho. Aproveitaria a viagem na China para pedir socorro. E assim, os russos têm medo de mandar alguém lá para qualquer coisa, trocar umas ideias, né? Exato, concordo. Tem mecanismos. A presidenta Dilma, infelizmente, ela não quis ouvir o Erdogan e não quis ouvir o Putin quando eles alertaram. Vai ter um golpe está sendo tramado contra você. Ela não quis ouvir, infelizmente. Para ela e para o nosso país, para o nosso povo. O preço dela não ter ouvido foi enorme, foi gigantesco. Se ela tivesse ouvido, e com certeza, pessoas como Erdogan, principalmente o Putin, forneceria medidas de ajudar. Né? Porque o que aconteceu com o Teória poderia acontecer com qualquer outro. Né? E não precisaria de muita coisa como aquilo para resolver o problema do Brasil naquela época, não. Então, se o presidente Lula souber aproveitar a viagem até a China para pedir socorro, falar, Xi, chama o embaixador da Rússia, chama alguém aqui, passa um recado, entrega esse bilhetinho. Né? Porque se você está refém, você precisa ser socorrido. E não vai ser a Globo que vai socorrer o Lula, não. Não vai ser o TRF4, não vai ser o Lira,
Não vai ser o Pacheco que vão socorrer o Lula, não. Não vai vir socorro aqui de dentro, não. É porque parte da esquerda, infelizmente, não consegue enxergar as coisas como elas são. Ou está mais preocupado com lacração, com ganhar espelho de americano. Então, né, a gente vai torcer para o Lula, de alguma forma, conseguir pedir socorro. Que é o que a gente pode fazer. Além de rezar, é torcer para o Lula conseguir pedir socorro. A China não costuma intervir, mas ela sabe ser grata. Mas o negócio é fazer esse pedido chegar nas mãos do Putin. O Brasil pode ser útil para o mundo. O Brasil pode voltar a ser importante. O Brasil pode voltar a fazer parte, de maneira altiva, da comunidade internacional, porque nós temos capacidade. Nós temos capacidade. Nós temos um povo inteligente. Nós podemos desenvolver tecnologia. Nós podemos, novamente, nos reindustrializar. Mas não com Roberto Campos Neto. Não com Arthur Lira. Não com as leis deixadas por Fernando Henrique Cardoso. Não com isso. Mudar isso de dentro para fora é quase impossível. O edifício da iniquidade feito no Brasil não vai ser implodido. Ele tem que ser explodido, portanto, de fora para dentro. Eu não sei quantas oportunidades mais o Lula vai ter de pedir socorro. Mas que ele não perca essa. Certo? De toda forma, gente, é isso. Meu irmão, daqui a pouco, vai ficar sabendo se vai ter que ser submetido a uma cirurgia ou não. A gente espera que não, né? Porque é uma amputação. E é um dia difícil para dormir. Mas eu espero que esteja um dia que já nasça abençoado por Deus. De toda forma, muito obrigado a todo mundo. Eu queria... as pessoas que estão acordadas às 4h34 da manhã, bom, tem a Belle, né, que mora em Vladivostok, lá... Qual que é o fuso lá? Mais 11? Mais 11, então... Lá já são 3 horas da tarde. Ai, ai. E a Alice parece que ela não dorme, né? Tem um poeta que eu gosto muito. Quando eu tiver... Eu queria falar de poesia, de filme, de música, de literatura. Mas olha onde o mundo joga a gente, né? Aí, ó, viu? A Belle tá trabalhando firme fora do Brasil de dia. A Alice compartilha aquela visão do Rainer Maria Rilke, que é o poeta que eu mais gosto, com o Fernando Pessoa. Ele disse: feliz as pessoas que morrem de amor e que não dormem de noite. Eu não tenho amor, né? Não tem ninguém que me ama, e acho que não perdi essa capacidade também. Mas eu sei o que é não dormir de noite. Não é o caso da Belle, né? Está curtindo as praias geladas do mar de... É Okhotsk o mar aí? O mar de Okhotsk, né? É o mar do Japão. Acho que é o mar do Japão, né? É o mar do Japão. Que fica entre a ilha Sahalina e a região de Khabarovsk, que deve ser o mar do Japão. As praias quentinhas do mar do Japão. Ai, ai. Não, Okhotsk. Não, Japão, é isso, mar do Japão mesmo. Okhotsk é do outro lado da ilha Sahalina. Você besta, eu faço ideia. Não, para ter salmão nas águas, você imagina a temperatura da água. Ai, ai. E bom dia a todo mundo, bom dia Alice, bom dia Belle. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos vendo. Vamos, faço ideia. Nossa Senhora. Eu quero voltar. Eu ainda quero voltar para a Rússia. E eu quero fazer mais que a Transiberiana. Eu quero ir de trem de Kaliningrado até Vladivostok. E sem passar pela Mongólia e sem passar pela China. Eu quero ir de trem de Kaliningrado para Vladivostok. E quem sabe eu não dou a sorte de passar
apenas por território russo, né? Porque, bom, atualmente Kaliningrado é um escravo, mas se a Bielorrússia voltar de fato para a mãe Rússia e a Lituânia for, digamos assim, desconvertido do nazismo, a viagem de Kaliningrado até Vladivostok pode ser novamente feita inteiramente em território russo. A gente tem direito de sonhar nisso, é o meu. Então, até mais, gente. Até mais. Eu vou esperar a padaria abrir para comprar pão para minha mãezinha, tá? Ela também deve estar tendo uma noite. Até mais, gente. Fiquem bem e obrigado a todo mundo. Eu tenho que... Bom dia, Alice. Vai dar certo, velho. Vai dar certo. Eu espero de verdade que dê tudo certo. Tenho fé em Deus. Vai dar certo para os dois. Eu só tenho que tomar cuidado para eu desligar isso aqui direito, porque da outra vez eu deixei a câmera ligada, filmando eu dormindo. Que horror. Mas dessa vez não. Dessa vez você mais esperto. Até mais, gente.